seja lá o que for, seja lá qual for o problema que você tiver na sua vida, seja lá qual for o conflito emocional que você tiver na sua vida, você vai chegar numa expressão fisiológica daquele problema. E eu sei ler essa expressão. Se você me trouxer o que você está vivendo ou o que você está sentindo, eu sei onde está o conflito. Eu sei dizer para você, teu problema é esse aqui. Você tem alguma coisa nessa direção, porque isso é psicobiológico, não é adivinhação. A sua psique tem um jeito de funcionar e ela tem caminhos para funcionar. E quais são os caminhos? Você tem um pensamento, é daí que veio o método PSIAR. Você tem um pensamento sobre alguma coisa. Aleatório. Pensamentos, eles vêm na sua mente. Você não controla esses pensamentos. Eles simplesmente chegam. E eles chegam com eu não posso, eu não consigo, não me amam, eu sou incompetente. Chegam pensamentos. Tá? Você para pensar e você não consegue ter uma resposta para esse pensamento. Eu não consigo solucionar esse drama. Eu sofro com essa informação e não tenho resposta para sair desse pensamento. Mas eu analiso e percebo que isso é uma verdade, ou seja, aconteceu várias vezes na minha vida. Então, isso passa a ser uma crença limitante, um pensamento que me limita. Uma vez que esse pensamento foi validado pela minha história, pelos meus resultados, pelos meus relacionamentos, eu vou ter uma ação sinestésica. Então, esse pensamento deixa de ser um pensamento e ele vai atuar no meu músculo. Então, as primeiras atuações musculares vão ser dores, torcicolo, sensações físicas. Eu começo a ter algumas sensações físicas, mas isso ainda não é uma enfermidade, é só uma sensação, é só uma cinesiologia. Aí eu tenho um pensamento e tenho uma cinesiologia, eu tenho uma sensação. E aí eu vou, com esse pensamento e essa sensação agora, ter uma emoção. A emoção, a gente pensa que a gente sente. Não, a emoção é um significado. A emoção não é um sentimento. A emoção é um significado. Então, eu tenho um pensamento, tenho uma sensação, e eu vou dar um nome para essa sensação. E aí eu vou chamar isso de angústia, eu vou chamar isso de ressentimento, eu vou chamar isso de fracasso profissional, eu vou chamar isso de falência, eu vou dar N nomes para essa emoção. Só que isso são significados, isso não são realidades. Mas se essa emoção gruda nessa cinesiologia e gruda nesse pensamento, eu vou agora atuar de acordo com isso. Então, eu vou atuar de acordo com esse pensamento, de acordo com essa sensação e de acordo com essa emoção. E essa atuação vai dar os resultados que eu tenho na minha vida. Uma vez que eu tenho esses resultados, por exemplo, o que o coaching faz? O coaching vai atuar nas suas atitudes. Ele vai mudar suas atitudes para mudar suas reações. Tá? Mas isso não resolve, é pôr pano quente em cima. A programação neurolinguística, ela vai ver esses pensamentos e ela vai mudar esses pensamentos, ela vai mudar esses modelos de pensamento. Só que o grande problema não está nem nos pensamentos e nem nas atitudes, estão nos significados que você dá. E aí você precisa transformar esses significados. Só que significados não se transformam com a razão. Significado se transforma com a emoção. Só que essa emoção já tornou enfermidade. Essa emoção já tornou falências, essas emoções já tornou sofrimentos diversos de relacionamento, de tudo. Então, se eu consigo levar a pessoa para esse cérebro emocional, ali está todo o desvendamento de onde começou tudo isso, qual foi o primeiro passo, e aí você começa a desvendar todos os mistérios. Então, o que a gente precisa decidir é para onde que a gente vai começar, mas esse é o caminho. O caminho é esse método PSIAR. Está dentro disso, pensamento, sensação, emoção, atitude e resultado.
Eu posso estar falando de pensamento, eu posso estar falando de sensação, eu posso estar falando de resultado, eu posso estar falando de emoção, mas é dentro disso. Se a gente começa a falar de emoções, não é que eu vou trazer todas as informações possíveis de emoções, como surgiu, onde está, numa linguagem simples. Porque às vezes a gente encontra muita linguagem científica e aí a pessoa cansa, você tem que trazer isso para o dia a dia. Uma vez que você instrui a pessoa o quanto que as emoções estão validando pensamentos que às vezes são falsos, porque às vezes falsos. 75% dos pensamentos que vêm na sua mente nunca vão se realizar. E nunca é nunca. Eles só estão aí para te distrair. 15% mais ou menos dos seus pensamentos, talvez um dia se realize. Então, tem 90% de coisas que passam na sua mente que talvez nunca aconteça. E, na realidade, 5% dos seus pensamentos irão acontecer. Só que onde que você gasta energia? Nos 5% que vão acontecer ou nos 95% que nunca vão acontecer? Então, a base é neurocientífica. Esse é um tripé de todos os teóricos do mundo, todos, que é fisiologia, psique e espiritualidade. Esse é o tripé, isso não se muda.